Vamos falar um pouco de internacional, aproveitando que a gente está em Nova York, a pior transição da história do jornalismo, né? Uma passagem de assunto para o outro. Teve coisa importante hoje, né, Duda? O encontro Sim. do Biden com o Xi Jinping. Esse é o G2, né? Enfim, são os líderes dos dois países mais poderosos do mundo que tiveram aí uma reunião antes da reunião do G20. Enfim, é interessante que eles não divulgam um comunicado único, né? Depois dessa reunião. A reunião durou 3 horas. E eu perdi ali uns 15 minutos lendo o comunicado que sai, a notícia que sai na Xinhua, que é a agência oficial chinesa, e a declaração da Casa Branca. E é interessante como parece que foram duas reuniões diferentes, né? Ou eles conversaram 15 minutos na mesma reunião e depois cada um fez a sua, né? Porque quando você lê os comunicados, né, eles dizem ali que a reunião foi sincera, e que eles falaram sobre aquecimento global, mudanças climáticas, segurança alimentar. Mas o Biden, por exemplo, vai dizer no comunicado da Casa Branca que eles discutiram sobre a ameaça provocativa do Vladimir Putin de usar armas nucleares. E eu, Táticas, né? armas nucleares táticas, que são de menor poder destrutivo e com um raio menor, né? Mas você não lê isso no comunicado da Xinhua, né? Do chinês, né? Eles só falam ali de evitar um confronto, de buscar a paz. É interessante. O Biden também, no comunicado da Casa Branca, fala que eles discutiram direitos humanos, essa palavra você não vê na China, e que falaram dos uigures, de Xinjiang, ou da situação de Hong Kong, também você não vê isso no comunicado chinês. A China diz que os Estados Unidos não querem, falaram que eles não têm intenção de prejudicar o desenvolvimento econômico da China. Isso também, a hora que você leu da Casa Branca, você não vê. E os Estados Unidos tomaram uma decisão em outubro de atrapalhar, de não exportar chips para supercomputadores e para inteligência artificial para a China, o que claramente é uma medida para conter esse desenvolvimento tecnológico e econômico da China, né? E que uma decisão que foi tomada dizendo isso mesmo, né? A gente precisa estar algumas gerações à frente da China. Então, é interessante. Mas, enfim, no frigir dos ovos, né, quando a gente lê todas as conclusões, bom, o Biden também vai dizer que eles discutiram sobre a questão da Ucrânia. Você também não lê a palavra Ucrânia no que sai da China. Mas, enfim, isso é um não evento, né? Quer dizer, eles vão lá, batem papo, cada um sai com as suas conclusões e as coisas continuam como estavam antes. O que aconteceu, a gente pode considerar o Biden tentando uma aproximação com o Xi Jinping, né? Então, o que aconteceu, a gente vale lembrar, a China está se aproximando da Rússia, né? E isso é um problema, porque, enfim, a gente está com a guerra na Ucrânia aí, a inflação de preço, né, de produtos, de combustível, Isso que eu tudo. queria te perguntar, Duda. Você acha que essa reunião indica uma mudança de rumo da China ou é otimista demais pensar que chega a esse ponto? Não, se o Xi Jinping tivesse dito: "Olha, realmente a gente está preocupado com a guerra na Ucrânia e a gente é contra o uso de armas nucleares", aí eu te diria: sim, a China está, né, realmente se aproximando do Joe Biden, mas isso não aconteceu. Então, assim, o que a gente tem de evidências realmente mostram que a China continua próxima da Rússia, do Putin, Uhum. né. Mesmo tendo aquela. A gente sabe que a linguagem da diplomacia é muito mais eufemística, né, do que a Sim. linguagem normal, né? É,
Se bem que olhando para a cara do Xi Jinping agora, realmente não dá para não dá para achar que está acontecendo nada de muito bom, não. Você vê que os afagos partem mais do Biden, né? É o Biden que dá o tapinha nas costas, que pega no cotovelo. Mas então, mesmo levando em conta o fato de que a linguagem da diplomacia é sempre muito mais atenuada, né, do que a linguagem da Sim. política normal, você acha que foi um não evento, né? Acho que no evento não existe nenhuma declaração que o Xi Jinping tenha dado, né, que realmente mostre alguma mudança aí no rumo do que a China tá vindo, né? E a única coisa que acho que os dois realmente concordaram, a gente passou também ao longo desse ano por uma preocupação maior com a questão de Taiwan, né? E hoje os dois realmente deram declarações de que ninguém pretende escalar esse conflito, um conflito em Taiwan. Então a China diz, olha, os Estados Unidos ali se comprometeram a continuar respeitando a doutrina de que só existe uma China, quer dizer, bom, isso também está no comunicado da China, que os Estados Unidos não vão aceitar admitir uma independência de Taiwan, e o Biden disse isso claramente. A questão ficou um pouquinho nervosa nessa área, porque a gente teve a viagem da Nancy Pelosi em abril para Taiwan, né? Ela como líder da Câmara dos Deputados, vai lá e pousa em Taiwan, uma coisa que não acontecia há muito tempo, e a China viu isso como realmente uma ameaça, e o Xi mandou um monte ali de tanque, de foguete ali para perto de Taiwan, uma coisa que ele usou ali até para reforçar o poder dele dentro do Congresso do Partido Comunista. Mas os dois lados aí disseram ali, ó, o status quo vai ser mantido, né? Foi uma concessão considerável do Biden, não foi? Então, assim, Ou foi só uma tentativa assim de consertar o estrago? mais consertar o estrago, porque a decisão da Nancy Pelosi de ir, ela realmente foi meio que a revelia do Biden, né? E ela pode fazer isso, né? Ela pode pegar o avião e ir para onde ela quiser. Mas o Biden, logo em seguida, já se apressou para dizer que os Estados Unidos não iam mudar a posição deles, né? Essa questão da doutrina de uma China só, e de que as coisas continuam iguais. Então, enfim, talvez ali os objetivos do Biden foi mais assim, passar panos quentes nessa visita da Nancy Pelosi e tentar uma aproximação com o Xi Jinping, o que significaria afastar o Xi do Putin, né? Ele foi bem sucedido nessa primeira de Taiwan. Agora, achar que a China vai dar as costas aí para o Putin, a China usa um pouco o Putin, um pouco para enfraquecer, né, o Ocidente e tudo mais. O Putin é uma arma que a China tem aí.